Bem, eu nasci numa família que não é uma família religiosa, embora meus avós fossem católicos. Quando era criança, minha avó costumava levar eu na igreja, na missa, né? E eu gostava de ir por causa da pipoca, né? E sinceramente eu vi aquela imagem lá de Jesus na cruz, né? Um homem pregado na cruz, tudo sangrando, e desde criança eu nunca consegui entender como que um homem morto numa cruz poderia ajudar de alguma forma, né? Eu sempre achei aquilo estranho, esquisito. Como toda a família brasileira, a maioria descendentes de católicos, eu também fiz o catecismo. Eu odiava profundamente fazer o catecismo, mesmo porque eu era obrigado. Minha mãe tinha que ficar olhando para mim não fugir, eu tinha costume de fugir e fazer outras coisas. Eu odiava tanto o catecismo que quando terminou lá a missa, a entrega da hóstia e tal, aí tinha uma festa, né, pro pessoal comemorar, os calmos e leves. Eu não participei, eu saí fora, fui embora. Eu não gostava, eu não me sentia bem ali. Não tinha motivos religiosos, assim, nada concreto, assim. Eu simplesmente não me sentia bem ali e minha cabeça estava voltada a outras coisas também. Nessa idade aí eu não tinha uma ideia formada e nem conceitos já sólidos, né? O tempo foi passando e eu tive uma rápida passagem pelo mormonismo. Inclusive eu fui batizado com meu pai. Ficamos ali um tempo no mormonismo, mas eu também não me sentia bem ali. Eu meio que fui forçado novamente, né? Quando mais novo, forçado pela minha mãe a fazer o catecismo, porque a sociedade, a minha avó, as pessoas exigiam. Então tem que fazer. Foi só aquela coisa forçada mesmo, não estava ali o que eu queria. Meu pai sim se empenhou um período ali, mas depois também saiu. Tinha um rapaz lá, eles chamavam de Elder, né? Os missionários lá, todos tinham o nome de Elder, né? E tinha um missionário que a gente gostava muito, e depois ele voltou para os Estados Unidos e perdemos contato. Bom, depois disso eu não tive mais nada, assim, nenhum contato com religião. Até então eu só conhecia o que as pessoas comuns conhecem da Bíblia, né? Aqueles versículos pregados em parede, a Bíblia aberta lá no Salmo 90, acho que não sei se é Salmo 90, qual salmo que é que fica aberto. A igreja na época que eu frequentava tinha aquele modelo de G12, né, que são pequenas células, né? Você vai na casa das pessoas, tem lá um grupinho, um grupo lá de não mais que 5, 6 pessoas, e essas células durante a semana é ministrado uma vez por semana a palavra de Deus, tal, beleza, é ministrada a Bíblia e tal. Foi nessas células aí que eu comecei a ter um contato mais profundo da Bíblia, e eu confesso que no começo eu fiquei fascinado, eu fiquei assim deslumbrado, sabe? Eu comecei a enxergar a história bíblica, comecei a acreditar. Foi nesse período que eu me tornei um cristão. E no começo era tudo uma maravilha, né? Nossa, você não conhece nada, não sabia nada de Bíblia, não conhecia nada. Bom, eu fui cristão por 3 anos, mais ou menos 3 anos. E confesso que esses 3 anos eu vivi 30 anos em 3. Porque eu simplesmente mergulhei de cabeça. Diferente das pessoas que só iam no domingo, né, prestavam atenção na pregação do pastor e durante a semana lia lá 1 ou 2 passagens. Eu não, eu simplesmente me aprofundei tanto que eu não lia mais nada, eu só queria saber de Bíblia. Eu ia nas locadoras evangélicas, alugava pacotes e pacotes de vídeo, de pregação, de tudo quanto é tipo de pastor, de líder religioso. Esses 3 anos que se passaram foram muito intensos, foram assim, eu realmente acreditava que eu tinha descoberto o grande segredo do universo. Eu achava que, nossa, isso é a grande verdade que faltava na minha vida. Então eu me empenhei muito nisso. Eu comprava livros, DVD, alugava, emprestava dos irmãos. Eu perdi a conta quantas vezes eu li a Bíblia inteira. Eu li várias versões de cabo a rabo, só que naquela perspectiva que eu tinha na época, né? De que tinha muitas passagens ali que eu não entendia, sabe? Eu não... ficava meio nebuloso assim. Mas eu achava que é porque eu ainda era novo, porque eu ainda tinha muito que aprender, então eu não ficava muito atento a isso. A grande diferença minha com relação aos outros irmãos é que eu gostava de discutir Bíblia, eu gostava de falar sobre Bíblia, de me aprofundar. Então eu tive até problemas com o pastor na época,
Eu era daquele cara que anotava tudo que o pastor falava, ia lá, pesquisava, pegava na Bíblia, lia, tentava entender. Eu realmente estava fissurado por aquilo, sabe? Eu realmente acreditava que quando eu lia as passagens de Jesus andando sobre as águas, de curas sobrenaturais, quando eu via aquelas coisas, eu ficava, nossa, meu foco era o sobrenatural. Eu queria porque eu queria ter acesso ao sobrenatural. Eu queria ver milagres, eu queria ver algo realmente estrondoso. Então, quando eu via lá Moisés, a sarça ardente falando com ele, Jesus fazendo mortos ressuscitar, eu não sabia disso na época. Dentro de mim eu já tinha essa coisa de evidência. Então, o que eu pensava? Eu falei, puxa vida, se eu conseguir descobrir a maneira como que é feito os milagres, como que eu consigo romper o físico, né, as leis físicas, e transcender isso, porque o que você vê na Bíblia são pessoas rompendo com as leis físicas, né? O mar se abrindo, o morto voltando, o cego sendo curado, dentre tantas outras coisas, né? Fogo caindo do céu. Eu ficava fissurado com isso. Eu queria porque eu queria entender como isso funcionava, sabe? Então eu tentei de tudo. Eu era daqueles cristãos fervorosos que seguia estritamente a Bíblia, sabe? Eu procurava seguir ao máximo possível. Eu cheguei a um ponto que eu não assistia mais televisão. Eu passei um bom tempo, não assistia televisão, não lia jornal, não queria saber de mais nada. E, na verdade, eu cheguei bem perto de ser um evangelista, né? Eu queria sair pregando para tudo quanto é lado aí. Mas faltava algo para mim, eu sabia disso e na época eu dizia, né? Deus sabe disso. Faltava a evidência, né? Na época eu não dizia evidência, né? Na época eu dizia assim, estava esperando um sinal de Deus, né? Eu pensava dessa forma. E esse sinal nunca veio, né? Esse sinal nunca aconteceu. Eu ficava incomodado com essa história de ter pessoas doentes nos hospitais, eu queria ir lá curar, eu fui, fracassei várias vezes, eu acompanhava os irmãos e ninguém fazia nada. Mas eu achava que o problema era das pessoas, né? Aí eu ia conversar com os irmãos mais velhos, os irmãos lá de 15, 30 anos, e era tão deprimente porque você perguntava, e aí, você tem 30 anos de igreja, o que você já viu, né, de sobrenatural, o que você já viu de estrondoso, de, sei lá, algo além do físico, né? E ninguém nunca viu nada. O máximo que tinha eram relatos, assim, bem vazios, sem sentido. Mas o engraçado é que nas igrejas, né, que eu frequentava, na minha própria igreja, a maioria dos testemunhos, né, eram tudo de pessoas que não eram ali da igreja. Tipo, lá na China aconteceu isso, lá em tal lugar, sempre um lugar distante. E eu ficava intrigado com isso. Eu falava, puxa, por que Deus opera lá e não opera aqui, né? Eu passei esses 3 anos assim, mergulhado de cabeça. Fui em encontro, fiquei dias sem comer, fazendo jejum. Eu já me tranquei no meu quarto, fiquei 12, 13 horas orando, fazia oração em línguas, eu tentei de tudo. Confesso que eu tentei de tudo. No último ano, né, no finalzinho do 3º ano, eu passei mais um ano ainda. Eu comecei a aprender para o judaísmo messiânico, porque eu percebi que os cristãos tinham pouco conhecimento da Bíblia. E os judeus têm um acesso muito maior à questão do hebraico, à questão das origens mesmo da Bíblia, né? Eu cheguei num ponto que as pregações já não tinham mais sentido para mim. Tipo, as passagens que eram lidas eu já conhecia de cor. E o que os pastores faziam nada mais era do que analogias. Então, não, Jesus andou sobre as águas representam os problemas. Jesus é o Salvador. Então, tudo nesse sentido, sabe? Nesse sentido cotidiano, né, que tudo representa. O pastor sempre trazia a questão da realidade, os problemas financeiros, as doenças, mas só que ele não entrava no cerne, né, na origem mesmo, como foi aquilo, como que foi escrito, a formação daquilo. Ele não mergulhava de cabeça, né? E eu encontrei no judaísmo uma profundidade muito maior. Independente disso, o que eu realmente queria, o meu foco era transcender o físico, era romper com as leis físicas, operar um sinal, sabe, ser usado por Deus para fazer um milagre, uma cura, porque dentro de mim eu sabia que se eu conseguisse fazer isso, se eu descobrisse como que foi feito, qual que era o método, né, o pessoal falava que tinha que ter fé, eu tentei de todo jeito, sabe, se eu realmente conseguisse fazer isso, eu saberia, eu tinha dentro de mim a certeza que eu iria convencer milhões de pessoas. Então eu ficava pensando comigo, né? Imagina chegar num velório lá e ressuscitar um morto em nome de Jesus, tal. Quantas e quantas pessoas não vão se converter, né? Então eu pensava nisso, sabe? Eu achava que ficar só no blá blá blá, nesse negócio de ficar convencendo, falando, não dava muito resultado. Eu acompanhava os irmãos e eu via que faltava algo, sabe? Faltava algo
sólido, né? Quando você vê lá Jesus falando, os apóstolos mesmo, quando eles iam pregar, né? Inclusive tem aquela passagem que diz, né? Os sinais acompanharam aqueles que creem. E era isso que eu via na Bíblia, né? Os apóstolos iam pregar, tudo os sinais acompanhavam, né? O lenço de Paulo curava, Pedro chegava lá e curava, era tudo obra, sinais, milagres. Eu ficava intrigado com aquilo, eu ficava falando, puxa vida, eu quero ser igual. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que eu não conheço nada do cristianismo. Algumas pessoas vêm me acusar de que eu não conheço, que eu nunca fui desse meio, que eu só fico criticando porque eu não conheço. Isso é um tremendo de um equívoco, porque eu dediquei praticamente 3 anos da minha vida justamente para buscar esse Jesus, esse Deus que tanto eles falam. E eu cheguei a uma conclusão, sabe? Eu cheguei a uma conclusão que se todo mundo mergulhar de cabeça, se todo mundo fizer o que eu fiz, porque as pessoas pensam, você deixou de acreditar, você se tornou aí, alguns acusam eu de... Em relação ao cristianismo, sim, me tornei um ateu, não acredito mais nesse Deus. Mas as pessoas pensam que eu quis ser assim, né? Que eu quis não acreditar, que eu procurei isso. Na verdade, eu não procurei isso. Eu não estava procurando isso, nunca passou na minha cabeça não acreditar em nada disso. Pelo contrário, eu estava no sentido oposto. É isso que as pessoas têm dificuldade em entender. Eu estava no sentido oposto, eu estava querendo mostrar, eu queria buscar um sinal para comprovar às pessoas, a minha crença é verdadeira. E quando eu fui atrás das evidências, eu sei que eu comecei a pesquisar tanto, comecei a estudar tanto a Bíblia, procurar as raízes, aí comecei a ler vários livros, pregação. Nossa, eu cheguei a um período que, falar pra você, eu não sabia de mais nada. Teve até uma vez que eu nem sabia que tinha mudado o negócio de horário de verão. Eu tava tão por fora das coisas, mas tão por fora, que pra mim isso não importava mais nada, sabe? Eu não ligava mais pra nada. A única coisa que importava pra mim é Jesus, era Deus, era a minha salvação e a salvação das outras pessoas.